Olá a todos mais uma vez. Vamos responder mais duas questões da ETEC, segundo semestre de 2015. Questões 8 e 42. Questão 8. A Confederação Nacional do Transporte, em sua pesquisa CNT de Rodovias 2014, apresenta a tabela. Extensão da malha rodoviária federal pavimentada por região Brasil 2004 e 2014. Então nós temos aqui 2004, extensão e participação. Extensão em quilômetro, participação em porcentagem. E 2014 da mesma forma. E o crescimento geral de 2004 a 2014. De acordo com a distribuição da malha rodoviária federal pavimentada, pode-se afirmar corretamente que as alternativas estão postas aqui. É uma questão que você tem que interpretar a tabela em relação às alternativas dadas. Você tem que examinar cada alternativa e ver se ela é verdadeira ou se ela é falsa em relação à tabela. Vamos ler a alternativa A e ver se ela é falsa ou verdadeira. Em 2004, que é essa coluna aqui, a região sul, esta linha, contava com 22,2% da extensão dessa malha. Em 2004, a extensão da malha, quantos por cento? Região sul, 18,3% e não 22,2%. Essa daqui é falsa. A B. Em 2014, a extensão dessa malha na região centro-oeste, 2014, na região centro-oeste, essa última linha, era de 8.235 quilômetros. Vamos olhar aqui, ó. Em 2014, na região centro-oeste era 11.433. Falsa. Alternativa C. No período de 2004 a 2014, 2004 a 2014, no Brasil, esta malha teve um crescimento, então está aqui nessa coluna, ó, de 2004 a 2014, essa malha teve um crescimento de 19,7%. Vamos ver, no Brasil, ó, teve um crescimento de 13,8%. Alternativa falsa. Alternativa D. Em 2004 e 2014, a região sudeste, essa linha aqui, apresenta maior participação na extensão dessa malha. Vamos ver a extensão. Região sudeste. Tem maior extensão, ó. Maior extensão. 13.000. Aqui tem 18. Não é maior aqui e aqui. 14.000, aqui 19. Também não é maior aqui. Nenhuma das malhas aqui. F também, falso. Então só nos resta a alternativa E. A única verdadeira que sobrou é E. Porque, ó, olha só. No período de 2004 a 2014, a região norte, apesar de menor extensão, apresentou maior crescimento dessa malha. Olha a região norte, ó. 37,5% de crescimento. Não existe maior do que ela o crescimento, apesar de menor extensão, ela teve maior crescimento aqui. Alternativa verdadeira, alternativa E. Alternativa correta, no caso então, a alternativa E. Questão 42, uma questão muito interessante, vai falar sobre o meridiano de Greenwich. Aquele meridiano que vai dividir o globo em duas partes. Então você tem o meridiano de Greenwich. Então aqui tem mais uma, mais duas, mais três, até chegar no 12. Para mais. E do lado esquerdo, menos uma, menos duas, menos três, até menos 12. Então o que nós temos aqui? Nós temos uma questão interessante que fala de uma viagem do Carlos Frederico, que ele foi escolhido para fazer o intercâmbio na área técnica em Londres, numa instituição de Londres. Então ele embarcou para Londres às 6 horas do dia 26 de 2 de 2014 no aeroporto internacional de Guarulhos. O tempo de voo entre Guarulhos e Londres foi exatamente 11 horas. Sabendo que Guarulhos segue o horário de Brasília, GMT, Greenwich Mean Time,
menos 3, ou seja, menos 3 horas em relação ao meridiano central de Greenwich. Quando Carlos Frederico desembarcou em Londres, que é a capital da Inglaterra, né, do Reino Unido, os relógios dessa cidade marcavam quantas horas? É uma questão tranquila, eu considero uma questão fácil porque os dados já estão na questão. Você não precisa se preocupar com aquela aula de geografia, onde vai falar um pouquinho sobre o próprio Tratado de Greenwich, vai falar um pouquinho sobre os graus, né, da direita, da esquerda, mais uma, mais duas, mais três. Lembrando-se também que é uma questão tranquila porque a maioria das pessoas falam, olha, enquanto que o Brasil aqui é 8 horas da manhã, no Japão, Tóquio, aqueles lados lá, é 8 horas da noite. É uma diferença máxima de 12 horas. Ou seja, o horário vai aumentando pela nossa própria lógica. Então vamos, a partir dessa lógica, fazer um pequeno cálculo e achar a resposta correta. Que horas que ele saiu? 6 horas. Ele chegou lá 11 horas. Não, chegou lá 11 horas não. O tempo de voo entre Guarulhos e Londres foi exatamente 11 horas. Então ele saiu 6 horas, demorou mais 11 horas. 6 mais 1, 7. 17 horas que era para ele ter chegado no relógio dele. No relógio do brasileiro Carlos Frederico, 17 horas. Mas ele vai acrescentar simplesmente mais 3 horas. Por quê? Indo para o lado direito do Greenwich, você aumenta as horas. 7 mais 3, 17 horas. Vamos contar assim, dessa forma: 17, 18, 19, 20. 20 horas. Alternativa E. 7 mais 3, 10. Bob 1. 20 horas. Fiz até uma brincadeira no final, mas o que é válido é chegar na alternativa correta. Ficando assim, mais essas questões. Obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.